Bom pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer uma das histórias mais macabras dos bastidores do jornalismo brasileiro. Em 1990, um apresentador de TV, para ganhar audiência, fez absurdos. Aliás, esse é só um pouquinho da sujeira da comunicação social das mídias globais no mundo. E eu vou contar para vocês muito mais. Vem comigo, vamos conhecer essa pequena história do jornalismo brasileiro. Tá bom aqui. Isso. O campeão Wallace Souza. Em Manaus nós temos um fenômeno chamado galeras. Eu digo, eu vou ver se eu faço um programa para combater isso. E comecei a fazer o programa de polícia. O Canal Livre era um programa que era líder de audiência, a gente ganhava da Globo, pô. O Wallace começou a ser um herói, assim, visibilidade do público, né? Foi quando ele quis voltar para a política. Ele é o deputado estadual mais votado da história. O Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Wallace Souza ia para a televisão falar que estava combatendo a criminalidade, na verdade ele estava do lado da criminalidade. Várias mortes aconteceram produzidas para vender o programa. Provocar mortes para ter audiência. O objetivo não era só audiência. O que fazia um dos maiores traficantes da cidade reunido com um deputado? Há ou não há uma campanha sórdida por detrás para politicamente me anular? É uma pessoa de uma bondade que não tem tamanho. Oficialmente foragido. O policial já começou a atirar. Do fim da década de 1990 ao início dos anos 2000, a maioria dos televisores de Manaus estavam sintonizados na hora do almoço, no programa Canal Livre da TV Rio Negro. A atração, que exibia crimes cometidos na região, era comandada por Wallace Souza, que afirmava estar a serviço da população e era considerado um herói por parte dos moradores da periferia da cidade. Com frases como, abre aspas, Manaus não pode virar uma terra sem dono, fecha aspas, Wallace expressava revolta a cada crime exibido no programa. Na atração, que liderava a audiência, era comum ver corpos de pessoas assassinadas, registrados muitas vezes pela equipe de reportagem antes da chegada das autoridades policiais. Wallace era ex-policial civil, expulso da corporação por suspeita de desvio de gasolina, acusação que negava. Fora da polícia, tornou-se repórter e criou, nos anos 1990, o próprio programa policialesco. A atração começou de modo precário, mas com sucesso de audiência, logo atraiu patrocinadores e conseguiu melhorar sua estrutura. Wallace Souza teve uma trajetória recheada de muita polêmica. Ex-policial civil e jornalista, foi 3 vezes deputado. Na onda do mote de herói dos pobres e do sucesso na televisão, Wallace entrou para a política. O apresentador foi eleito deputado estadual 3 vezes, 1998, 2002 e 2006. Sempre com votações expressivas, ele chegou a ser, proporcionalmente, o parlamentar mais votado do Brasil. Nas campanhas eleitorais, afirmava que seu objetivo principal era reduzir a criminalidade em Manaus. Mas o último mandato do apresentador não foi concluído. Em 2009, ele foi cassado sob a acusação de liderar uma organização criminosa. Conforme as investigações, parte dos crimes exibidos no Canal Livre teriam sido encomendados pelo grupo dele, na busca por audiência e para prejudicar criminosos adversários da quadrilha que o parlamentar foi acusado de liderar. Preso, ele negou os crimes e afirmou ter sido alvo de perseguição política. Uma década depois de o caso vir à tona e ganhar projeção internacional na Netflix, a série documental Bandidos na TV, que
que conta a história de Wallace, a produção dividida em 7 episódios foi distribuído para 190 países e legendados em 27 línguas. Abre aspas. Essa história tem uma premissa cativante, um apresentador que supostamente matou pessoas para transmitir as mortes no seu programa, mas quando começamos a pesquisar, constatamos que isso é apenas o ponto de partida. Os acontecimentos seguintes são repletos de reviravoltas e choques, fecha aspas, diz o diretor da série, Daniel Bogado, em entrevista à BBC News Brasil. Força-tarefa que apurou a relação deles com crimes de associação com tráfico, porte de armas e execução de traficantes. O andamento do processo levou à cassação de Wallace por quebra de decoro no fim do ano passado. Sem foro privilegiado, ele teve a prisão decretada pela segunda vara especializada em crimes de uso e tráfico de entorpecente. O programa Canal Livre exibia casos de polícia, fazia assistencialismo e também tinha uma vertente humorística. Diariamente, uma plateia formada por moradores de bairros periféricos de Manaus acompanhava de perto a atração. No palco, Wallace tinha a companhia de um fantoche, o Galerito, que comentava as notícias e era responsável por trazer humor ao programa. A atração também contava com frequentes apresentações de artistas locais que aproveitavam a boa audiência do Canal Livre para divulgar seus trabalhos. Ao som de músicas melancólicas, Wallace contava as histórias de telespectadores que enfrentavam sérias dificuldades financeiras. Em casos, havia pessoas que diziam que sequer tinham comida para alimentar os filhos. Abre aspas. O programa supria uma necessidade que era a falta de governo. Quando o governo estadual não funciona, as pessoas procuram a ajuda desses programas com um cunho social mais forte. Fecha aspas. Diz o empresário Victor Hugo Magalhães, que trabalhou por 12 anos na produção do Canal Livre. Mas o foco do programa era a cobertura policial. Famílias desesperadas ao redor do corpo do ente querido e pessoas chocadas diante das cenas dos crimes eram situações comuns nas reportagens exibidas no programa. O drama era explorado ao máximo pelos repórteres, em coberturas sensacionalistas. Em cada caso exibido, o telespectador assistia aos discursos inflamados do apresentador, que costumava criticar o governo à época. Wallace revezava a apresentação do programa com seus irmãos Fausto e Carlos Souza, que mais tarde também entraram para a política. Os 3 se intitulavam Os Irmãos Coragem, em alusão à telenovela brasileira homônima, com o discurso de que lutavam pela população. Em 2000, olha o tamanho desse inquérito aqui, ó. Em 2000, eu pedi do secretário de Segurança, Klinger Costa, para investigar o crime organizado. Em 2000. Em 2003, segura aqui, Isabela, por favor. Em 2003, tem aqui embaixo, me dê isso daqui debaixo, Isabela, por favor. Mas aqui também, investigando o crime organizado dentro da polícia militar, tudo suspeita, vejam bem, não estou acusando ninguém. Chegaram as denúncias na Assembleia Legislativa, e como eu era da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, funcionei como relator, investiguei a Polícia Militar também, no ano de 2003. Depois, vem a CPI do sistema prisional. Aqui, eu investiguei todos os xerifes da cadeia, todos os bandidos. Eu pegava as pessoas de frente e eles me diziam como entra a droga, como sai a droga, como entra a arma, quem facilita a fuga. Então, será se eu não incomodei pessoas com tudo isso? Né? E fora coisas como aqui, ó. Isso aqui é investigação de Coari. Eu sou autor também da CPI de Coari. Passei 3 anos da minha vida pública como deputado tentando desvincular, vigorar a CPI de Coari. Depois que eu consegui as assinaturas para que a CPI fosse aberta, eu fiquei fora da CPI porque era o autor do requerimento e o regimento não permite, né? Mas consegui instalar a CPI de Coari. Também devo ter ferido interesses. Eles queriam fazer assim, né? Primeiro disseram que eu era chefe de um crime para matar bandidos. A população ficou quieta. Aí eles disseram, não, isso não está dando certo, né? Então vamos usar o marketing agora
associando o deputado que mais combateu o tráfico de drogas na cidade de Manaus com o tráfico de drogas. Aí começou a mexer um pouco a minha imagem, né? Aí, não, mas mesmo assim não me desestruturou, porque eles fazem, eu sei que algumas pessoas que estão por detrás disso, fazem semanalmente pesquisas para saber como está a minha situação política. Aí vamos fazer, sabe o quê? Vamos colocar a nível nacional, né? E agora estão colocando a nível internacional. Mas pode ser Roberto, pode ser Natália, que um dia eu não esteja mais vivo. Mas eu tenho dito para o meu filho, para o William, que faz direito. Meu filho se forme, passe no concurso para juiz e prove lá na frente que seu pai era um cidadão honesto, que seu pai era um cidadão de bem. A derrocada de Wallace começou em outubro de 2008. O ex-policial militar Moacir Jorge, conhecido como Moá, foi preso com armas ilegais e cocaína e, em depoimento à polícia, denunciou a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, chefiada por Wallace e pelo filho mais velho do apresentador e deputado Rafael Souza. Abre aspas. O Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Eles tinham acesso a informações e chegavam primeiro ao local, justamente porque eles que cometiam esses crimes. Eles tinham essa preocupação diária com altos índices de audiência, e para ter audiência, nada melhor do que ter o crime em primeira mão. É uma coisa surreal provocar mortes para ter audiência, fecha aspas, diz o delegado Divanilson Cavalcante em trecho da série da Netflix. Em depoimento à polícia, Moá, que disse ter trabalhado para Wallace, afirmou que os seguranças do deputado, na maioria policiais ou ex-policiais, chegaram a ser orientados pelo próprio parlamentar a tocar o terror na cidade, ou seja, praticar homicídios, quebrar paradas de ônibus, placas, vitrines, tudo com o instituto de desmoralizar o trabalho de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Uma das provas que relacionava Wallace e Moá era uma fotografia dos dois juntos na piscina da casa do apresentador. A Polícia Civil e o Ministério Público do Amazonas criaram uma força-tarefa para investigar as acusações. Segundo denúncia da Promotoria Justiça, foram encontrados indícios suficientes da participação de Wallace no comando da organização criminosa. O programa Canal Livre seria utilizado como uma forma de prejudicar traficantes rivais por meio de reportagens. Os alvos de alguns dos homicídios exibidos no programa, identificados como cometidos a mando da organização, seriam rivais do grupo. Além de Wallace, segundo a denúncia, a organização voltada para o tráfico de drogas também era composta pelos irmãos dele, Fausto e Carlos, pelo filho mais velho, por alguns policiais que atuavam no extinto Departamento de Inteligência do Amazonas e por ex-policiais que faziam a segurança do deputado. Todos se tornaram réus. O deputado negava fazer parte de uma organização criminosa e usou a tribuna da Assembleia para se defender. Abre aspas. Talvez venha passando a maior perseguição política já registrada neste estado, perseguição mais vil e responsável e que tem colocado a vida da minha família em risco, fecha aspas, disse à época. No fim de setembro de 2009, ele teve o mandato cassado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Menos de uma semana depois, a Justiça decretou sua prisão sob a acusação de associação ao tráfico. Ele passou 4 dias foragido e se entregou à polícia em 9 de outubro de 2009. Wallace sofria de síndrome de Budd-Child, uma obstrução do sistema de drenagem do fígado. Sua saúde piorou e a Justiça permitiu que ele fizesse tratamento médico em São Paulo. O quadro da doença evoluiu rapidamente. Em 27 de julho de 2010, morreu após sofrer uma parada cardíaca. Em razão da sua morte, foram suspensos processos penais contra ele, todos em fase inicial à época, mas as investigações contra os outros acusados de integrar a organização criminosa prosseguiram. Rafael Souza, o filho mais velho, foi condenado a 9 anos de prisão pela morte de um homem acusado de ligação com o tráfico de drogas em Manaus, em janeiro de 2007. O corpo assassinado chegou a ser exibido no programa Canal Livre. Ele também foi condenado por associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito. Hoje, ele cumpre as penas em regime aberto. O primogênito nega todos os crimes.
Abre aspas. Não é fácil ser acusado do que não cometemos. Hoje, sigo trabalhando e confiante que a verdade prevalecerá e provarei minha inocência. O bem mais precioso que temos é a nossa liberdade. A privação da mesma é terrível e dolorosa. Fecha aspas, diz a BBC News Brasil. Abre aspas. Foi devastador, porém seguimos firmes em busca de justiça. Meu pai não foi chefe de uma organização criminosa e ainda iremos provar isso na justiça, na qual confio e sei que a verdade há de prevalecer. Fecha aspas. Neste mês, a juíza Rosália Guimarães Sarmento, da Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes de Manaus, condenou os irmãos Fausto e Carlos Souza a 15 anos de prisão pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Policiais, militares e ex-policiais também foram condenados. Todos negam os crimes. Eles permanecem em liberdade enquanto aguardam o caso ser analisado por instâncias superiores. Família em regime de prisão domiciliar. Em março, a família resolveu levar o Wallace para o Hospital Bandeirantes, em São Paulo, onde ficou sob escolta policial. Do corpo do ex-deputado estadual Wallace Souza na funerária Almir Neves, no centro de Manaus, foi marcada por tumulto. O corpo chegou ao local às 15 horas. Dezenas de pessoas ocuparam a Avenida Joaquim Nabuco, em frente à funerária, e dificultaram a entrada de familiares do ex-parlamentar. Apenas os Souza tiveram acesso à funerária. Eles participaram de uma cerimônia religiosa, enquanto o corpo de Wallace era preparado para ser velado no ginásio Zezão, na zona leste de Manaus.